Olá, boa noite e bem-vindos para mais uma live incrível para trazer consciência. E aí, você tá ajudando ou tá atrapalhando? Gente, é incrível como a gente tem uma noção muito errada de como quer ajudar. Aí a gente começa a aprender e eu vou chamar a minha amiga Andréia Oliveira, assim, ela é maravilhosa, também consteladora, e que me trouxe também, me ajudou no meu processo, trazendo, né, enriquecendo aí com muito conteúdo a minha vida e olhando, né, porque conforme a gente vai vendo aquilo que está errado na nossa vida, ou como a gente faz errado, como a gente vai melhorando. E é isso aí. Então eu vou fazer aqui um bate-papo bem gostoso com ela, para a gente trazer esclarecimento sobre como ajudar o outro, quais as ordens, como que é esse processo. É só sair ajudando? É meter as caras, fazer normalmente, né? Como a gente gosta, principalmente quem tem aí às vezes uma um vínculo religioso, aí sair ajudando, aí se mata de ajudar, aí também, né, sofre com isso. Bom, a gente vai conversar, porque isso dá muito pano para manga, né, Andréia? E aí eu vou pedir também para você, André, enquanto você não entra, eu tô aqui chamando algumas pessoas para nossa live, chama, convida também, porque às vezes o Instagram demora para enviar o convite para chamar. Então aí pelo menos, né, enquanto isso o pessoal tá aí participando, tá recebendo o convite para gente poder conversar um pouquinho, conversar e escutar aquilo, né, de precioso que a gente tem para falar. Quem sabe vem muitos insights aí na sua vida e vai perceber o quantas coisas faz errado. Mas se estamos aqui é para aprender, né? Então vem com a gente nessa busca de aprendizado aí incrível. Então vamos lá. Tá, já tô aceitando aqui você. Ítalo, tudo bem, meu amor? Saudade de você. Lide, bem-vinda, boa noite. Ai, entrei. Oi, amiga! É. E aí, tudo bem? Saudade! Tudo bem, e você? Eu tô bem também, graças a Deus, tô bem. Peraí, Que bom. deixa eu me Então, ajeitar aqui. Você tá me vendo direitinho? Tá me escutando tô bem? também. Tá tudo Ah, ok. então tá bom. Ó, Ítalo, saudade também, afastado por muitas atividades. Ítalo, um dia eu te cato também falar, meu bruxão. É, Obrigada, meu horror. obrigada, né, por aceitar esse convite mais uma vez, não é a primeira vez. Obrigada, Ítalo, por dar o feedback. É, que eu e a Andréia, a gente faz live na primeira vez, e assim, a Andréia traz muito aprofundamento, ela tá um pouco à frente, né, nas constelações aí do que eu. Então, a gente aproveita aí a Andréia, porque ela ajudou a Eunice, né, é, a facilitar o curso. Então, eu participei, a Andréia sendo ali coadjuvante, né, nessa... Ai, é de muito enriquecimento. Fazer um curso de constelação é muito profundo. E quando a gente vai em busca, o que que acontece? Primeiro, a gente vai olhando para a nossa vida, ajustando aquilo que está em desordem, né? Tem muita coisa. A gente Sim. está aqui para aprendizado, e é sempre muito rico. Então, o que que acontece? A gente traz essas informações, né, de uma forma tanto para terapeutas, né, que nem o Ítalo é terapeuta. Outras pessoas, a Lídia ali, eu não sei se ela é, mas eu tenho pessoas que não são. Sim. Então, e mesmo eu percebo que das duas formas, tanto terapeutas
ainda sofrem com erros na ordem de ajudar os seus clientes, querem ajudar demais, não, né? E acabam se boicotando também o cliente, né? Em vez de ajudar, acaba prejudicando. E nisso também, quem não é terapeuta, que percebe o conteúdo que a gente vai falar hoje, vai perceber também na sua vida que muitas vezes faz errado dentro de casa. Faz errado, às vezes tentando ajudar ali, que nem eu falei, dentro de uma igreja, de um centro espírita, né? De um centro de umbanda, faz errado também, né? Com amizades também. Então é isso que a gente quer trazer de consciência, por isso que eu chamei a Andréia, porque ela vai expor um pouquinho e a gente vai bater um papo, né? Sim. Sobre as ordens da ajuda e a falar isso. Será que você está atrapalhando ao invés de ajudar? E aí, como fica o negócio? É Né? isso mesmo. É um prazer Então, estar aqui com eu, vocês. né, eu como terapeuta, eu fui colocando ordem na minha casa e também nos meus clientes. Apesar que eu já estava meio que um jeitinho, mas eu ajustei mais. E aí você, Andréia, conta um pouquinho. Conta um pouquinho primeiro do que você faz, né? Para o pessoal te Beleza. conhecer. Então, boa noite, gente. Meu nome é Andréia Oliveira, sou terapeuta integrativa sistêmica, né? Então, o que é isso, né? Então, assim, na verdade, eu tenho várias técnicas e eu estou agrupando todas elas para a gente estar aqui a serviço realmente do indivíduo, das pessoas, da gente mesmo, né? Então, eu sou facilitadora em constelação, sou coach, também sou radiax e praticante também de Teta Healing. Reiki, então, todas essas técnicas, elas me ajudaram a trazer um pouco mais de ampliação de consciência para a minha vida, né, de quem eu era e de quem eu sou hoje. Então, eu falei, por que não eu posso colocar isso a serviço de mais pessoas? E da mesma forma que eu recebi, eu falei, eu quero também trabalhar com outras pessoas e trazer isso para as pessoas, para que elas também possam, né, para quem está nesse momento, ou para quem quer esse momento, para que a gente possa aí crescer juntos, né? Eu aprendo, eles aprendem e a gente, todo mundo acaba ganhando, né? Então, e aí quando você falou das ordens da ajuda, eu falei, é muito legal, porque a Roseli fez comigo, no modo que estão voltando, é o curso de formação, quem dá é a Eunice Cor, e eu participo com ela como suporte, né? Então, eu fiz primeira turma eu fiz com ela, e venho seguindo, e ela está na sexta turma agora, e eu estou também com a sexta turma junto com ela. E aí, ao longo desse tempo, como eu fui trabalhando muito com essa coisa da constelação mesmo, eu fiz um curso de constelação na água. E aí eu comecei a colocar isso também como um trabalho, né? Então, também tem um módulo que a Roseli fez, com constelação na água, e é muito interessante o quanto essa parte de como ajudar faz muito sentido, né? Eu falava até para eles, falei, gente, a gente não tem noção o quanto isso faz muito sentido na hora que está você e a pessoa ali para constelar, né? E às vezes a gente não faz a menor ideia. Então, assim, eu, André, enquanto pessoa, mudei muito a minha forma de olhar e ver as pessoas depois disso, porque eu era aquela pessoa que queria ajudar todo mundo, né? Eu era aquela pessoa que ia meter o dedão lá na vida de todo mundo, porque imagina, eu quero ajudar porque eu sou legal, entendeu? Eu queria ser legal, né? Então, eu Então, tava, daqui também era igual, era essa situação. assim, eu quero ser legal, e aí, para ser legal, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer, eu tenho que me envolver e tô indo nas coisas das pessoas, achando que é minha, né? E esse lugar é um lugar que a gente aprende, porque quando a gente é pequeno, a gente aprende que a gente tem que ser legal com todo mundo, a gente tem que ajudar todo mundo, e a gente aprende que tem que ajudar o outro, mas a gente aprende que a gente tem que esquecer da gente para isso, né? Então, a gente vai crescendo achando que está tudo certo. Até quando eu conheci todo esse lugar de constelação, e aí eu fui entendendo que para eu poder ajudar as pessoas, eu também tenho que respeitar o momento delas, né? Então,
a gente só pode dar apenas aquilo que a gente tem, né? E as pessoas vão tomar exatamente aquilo que precisam. Então, para mim, isso no começo era uma coisa muito fora da casinha. Eu falava, não, é impossível isso, porque eu queria ajudar todo mundo, entendeu? Eu falava, não, 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 Adaptar. não. E Vem aí você cá vai. que eu cuido, não é assim? É, Vem cá, deixa que eu cuido. e, Você tá com problema? Vem cá, eu te cara, ajudo. bem esse lugar mesmo. E eu era essa pessoa mesmo, né? De interferir mesmo. E aí, quando eu vi isso tudo pela primeira vez, eu ficava pensando, gente, mas como assim? Eu vou ser muito egoísta, porque aí eu vou deixar de pensar nos outros, vou pensar só em mim. E na verdade não é isso, né? Na verdade, a gente vai aprendendo a respeitar o limite de cada um, respeitar o que cada um escolhe para a própria vida, e às vezes não é o que eu gostaria, às vezes não é o que eu acho legal, mas é o que ele precisa e é o que ele, naquele momento, dentro da consciência dele, é o que ele escolhe. Então, eu acho que, para mim, foi uma das coisas que eu tive que, não vou falar brigar, mas sim, eu tive que trabalhar bastante esse lugar, sabe? Porque quando chega um cliente para você e ele quer constelar, a primeira coisa você tem que olhar e primeiro você vai ter que escutar o que ele tem para dizer, né? E aí dentro do que ele vai dizer, a gente vai tendo lá as ordens que a gente precisa dar uma seguida dentro da Uhum. gente aqui dentro, né? Então assim, eu só posso dar apenas o que tem, né? E ele vai tomar exatamente aquilo que precisa, nada mais nem a menos, porque às vezes a gente tem esse hábito de querer ajudar demais, né? E o ajudar demais é a mesma coisa. Quando a gente coloca água demais na planta, ela morre, né? Morre Então, afogada. às vezes a gente se dá, às vezes dar aquilo que ele não precisa também não ajuda. Então, às vezes você está achando que está ajudando, né? E fala, nossa, olha como eu estou sendo legal, mas na verdade você não está ajudando. A gente E é bem acaba, às vezes, atrapalhando e se misturando na história do cliente, né? Se isso. misturando, se emaranhando mesmo. E aí, quando você vai ver, você fala, não foi legal isso. Uhum. Mas eu acho que isso é um processo, tá? Eu não acho que é uma coisa que as pessoas, a gente não tem consciência daquilo que a gente não sabe. Então, Exato. olha, quando a gente começa a ter consciência, você começa a ter essa percepção de falar, puxa, estou acho que dando um pouco a mais aqui, acho que não está É, legal, acho que eu e é preciso dar um passo interessante atrás. que é para, assim, quando a gente percebe, vamos colocar isso também, né, um papel dentro de casa, né? Porque Sim, tem muita gente aqui que não é constelador, que não é terapeuta. Então, assim, vamos colocar um exemplo. Dentro de casa, nos relacionamentos, se uma pessoa, vamos lá, não está pedindo para você fazer nada, e aí? sim, Ela sai fazendo tudo. Ela quer botar ordem em tudo. Quer botar ordem na casa, tudo, só que ela está sobrecarregada. Porque ela sim, quer abraçar ali todo o contexto. Ela vai sair ajudando todo mundo, o filho, o cachorro, o gato, o papagaio, o vizinho. sim, Sair, ela tá sobrecarregada, ela não tá se aguentando. Só que ela não para pedir ajuda. Ou, por favor, faz isso, né? Ou então, vamos colocar o polo oposto. A pessoa tá lá, tá fazendo as coisas, e aí o outro pede, né? Normalmente é homem que faz isso. Vamos colocar, me dá um copo d'água, me dá isso, me dá aquilo. E aí, né? Isso também faz com que se a pessoa para o que está fazendo e vá lá buscar o copo d'água e dá para a pessoa, tira também a oportunidade da pessoa levantar e buscar e fazer aquilo também que ela necessita, que ela precisa se mover em direção do objetivo que ela deseja. E sim. sempre fica nas costas do outro. Isso serve para tudo, né? Eu estou dando exemplo de um copo d'água. É uma coisa simples. É, Mas que daí, num contexto mais profundo, isso vira, acaba sugando o outro que está dentro de casa.
né? Sim, é interessante, porque eu, né, e essa coisa, ele colocou aqui, o Ítalo, né, jamais ajudar sem solicitação. Hoje é uma coisa que eu coloco muito na minha vida, né? Eu tive que aprender isso também, né? Então, hoje eu falo assim, eu só ajudo quem me pede ajuda. Quem não me pede ajuda, eu olho de fora. Isso não quer dizer que eu não fique chateada, isso quer dizer que eu não estou me importando com a pessoa, mas eu espero ela pedir ajuda. Porque, eu vou contar uma historinha aqui, né? Porque essa coisa de amizade, né? Então eu sempre fui muito solícita. Aquela pessoa que está sempre ali para ajudar todo mundo. E aí, quem me conheceu nessa época, me vê hoje, é tão interessante porque a pessoa fala assim, nossa, André, como você está muito seca, né? Nossa, você, nossa, como assim? Eu tenho uma amiga que ela ficou incomodadíssima com isso, porque como a gente fez uma trajetória bem perto, muito tempo, né? E depois de um tempo a gente fosse meio separado e tal, e aí, enfim, aí quando ela falou assim, aí aconteceu uma questão com uma amiga, e todo mundo, ai, por que isso, por que aquilo outro, eu assim, ó. Uhum. Isso jamais aconteceria, entendeu? Eu seria a primeira a falar alguma coisa. E aí eu fiquei escutando, e aí uma delas falou assim para mim, você não vai falar nada? Eu falei assim, não vou falar nada, porque ela não quer ajuda. Ela não pediu ajuda, a gente precisa respeitar esse momento que ela está vivendo, e por mais que eu não goste, por mais que eu não ache que é bom para mim, mas ainda para ela é bom. Por mais que eu ache que é ruim, para ela ainda é bom. Então, eu não tenho o que falar, eu vou só escutar e respeitar. E ela ficou indignadíssima com aquilo, mas indignadíssima num grau que você não tem noção. E aí uma outra amiga, né, que estava junto nesse dia, ela falou, aí depois de uns dias ela falou assim para mim, nossa, eu vi que você não falou nada, você ficou quieta, né? Eu falei assim, eu fiquei quieta, sabe por quê? Porque eu não ajudo se eu continuar nesse lugar de eu vou fazer por você aquilo que você ainda não quer. Porque ainda tem isso, né? A gente, enquanto amigo, enquanto família, eu aqui com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, então, assim, quantas vezes eu não quero fazer, eu não quero ir, sabe? Vou me colocando, e aí a pessoa fala, peraí, mas não é isso que eu quero. Aqui com meu irmão, já briguei tanto com meu irmão com tantas coisas, e hoje eu dou um passo atrás, por mais que eu não goste, eu respiro fundo e falo, peraí, não é fácil, tá? É. Não é fácil, não Mas é fácil, porque eu vai venho mudando. É uma de um lugar etapa. não é fácil você É. ficar nesse lugar de respeitar esse momento, né, da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito legal quando a gente começa a ter essa consciência, sabe? Por mais que seja difícil, eu acho que sempre tem um chipzinho aqui dizendo assim, ó, você está respeitando essa história, né? Ele quer ajuda, isso daí é maior que você. Ele está seguindo quem, né? É porque quando a gente, né, Roseli, quando a gente vai entrando e vai conhecendo, e por mais a gente conhece mais a constelação, a gente vai conseguindo observar nas pessoas, e na gente mesmo, né, primeiro, Sim, e nas pessoas, o quanto a gente faz seguindo o nosso sistema, né, o exato. quanto a gente só repete aquilo que está no nosso sistema sem ter consciência. É. Então, às vezes a gente quer ajudar uma pessoa, mas ela segue a quem fazendo exatamente aquilo através de uma doença, através de um vício. Eu tenho isso na minha família. Então, é difícil você olhar e respeitar e dizer assim, sim, ele quer escolher isso. Gente, mas ele quer escolher isso que tá ruim. Então, É, ele então. é Mas é, muito. é olhar e deixar a pessoa. Se ela chegar pra gente e pedir, aí é diferente. Você tem alguma coisa que você pode contribuir? O que que você pode me falar? É diferente, né? Aí o Ítalo tá falando assim, ó, sem permissão e pedido pode haver interferências em nossas energias vitais e espirituais. Aí Sim, ele fala mais para baixo assim, guardamos a sensibilidade, mas jamais interferir sem consentimento. Aí uma lembrança, tanto eu como o Ítalo, nós somos reikianos, trabalhamos, assim como você também, né? sim. A gente, né, normalmente as pessoas chegam para a gente pedindo reiki, né? Ou então, que eu já vi
Muito. Como eu sou mestre reiki, daí eu falo assim nas aulas, gente, pelo amor de Deus. Aí você tá vendo lá a pessoa, ela tá doente, ela tá com um monte de problema. Não envia reiki. Não envia. Deixa ela chegar e pedir. Você pode falar, olha, gente, fiz reiki, tô fazendo envio, agora eu sou reiki, tô fazendo as sessões e tal. Beleza, é só até aí, né? Se É, a pessoa sentir que ela quer o seu reiki, aí é diferente. Porque eu já vi um monte de gente fazer o envio sem a pessoa dar autorização. Aí, o que que acontece? Ou não chega que você está fazendo o envio e você sente que a energia está bloqueada, porque a pessoa lá não deu permissão mesmo, aí aquilo volta para você. sim, Você se emaranha. Se emaranhar é você se misturar na energia também da pessoa e às vezes acaba passando mal, né? sim. Dá algum probleminha. A Elisandra, me sinto assim sugada energeticamente. Elisandra, porque assim, né? Para um folgado tem outro sobrecarregado também. Aí, fora isso, de você ficar, pode aí estar acontecendo, de você dar e também, né? Nisso você ser marente do sistema do outro, tá tão sugada e que acaba ficando também sem essa vitalidade, né? É, Luísa, é porque devemos acontece. respeitar o livre-arbítrio que zila e resquícios retornam a nós sem que haja pedido. É quando faz o envio do reiki, né? Sim. Pode falar. E isso daí é do rei, isso daí é nosso mesmo, né? Porque quando você vai se misturando na história do outro, às vezes a gente não tem a menor consciência. Não é uma coisa que você faz. Tem uma amiga, a gente estava no shopping, a gente estava conversando e ela começou a contar uma história de uma pessoa que ela viu na rua, e essa pessoa grudou nela, começou a conversar com ela, e aí ela foi falando, enfim. E aí, quando a gente estava conversando, estava eu, ela e uma outra pessoa, e eu falei para ela assim, você está acelerada. Eu não entendi por quê, mas você está acelerada. E aí ela começou, aí quando ela começou a contar de verdade quem era essa pessoa, enfim, a história que elas tinham conversado, eu falei para ela, você está carregando o que não é seu. Eu falei para ela, isso tudo que você trouxe não é seu. Então, assim, até para a gente ajudar o outro, a gente também precisa perceber que, assim, eu preciso também me fechar aqui e poder ficar com o que é meu e ela vai ficar com o que é dela. Porque quando a pessoa começa a despejar uma história em cima de você, a gente aqui está numa troca energética, é óbvio, porque nós somos seres humanos e a gente está aqui falando disso, mas existe também esse lugar da gente também entender que assim o outro vai falar e eu vou receber, eu preciso ir devolver para ele o que é dele e eu vou ficar exatamente só porque é meu. Porque se ele conta uma história que tem a ver com a sua história, com a sua dor, com a sua ferida, aquilo vai pegar exatamente naquele lugar. E aí vinha essa contra-transferência, né? Porque você acaba se envolvendo na história do outro pela sua própria história, pela sua dor, né? E aí pela sua ferida. E aí você fica compadecente, ai, coitadinha, nossa. E aí eu falei para ela, você está se misturando numa história que não é sua. Devolve o que é seu, o que aconteceu, devolve o que é dela. As suas histórias têm alguma coisa a ver aí com alguma coisa, né? Tem alguma coisa que se completa aí, mas o que é dela, o que é seu é seu. E aí sim você fica bem, porque senão, mas só que a gente não tem consciência disso. Então ela falava assim, nossa, tava doendo minha cabeça. Aí eu fiz um exercício com ela, e aí ela falou assim, nossa, minha cabeça parou de Passou. doer. E aí eu falei para ela assim, ela só parou de doer, eu não fiz nada de diferente, tá? Eu falei, não tem nada de um astral, não é nada disso. Eu falei, a única coisa que eu fiz você é devolver o que não é seu, só isso. E aí quando você devolve com consciência, você entende aquilo que você está transferindo para a sua vida, se envolvendo na história do outro, se emaranhando na história do outro, por conta da sua própria história, Uhum. da sua dor, da sua ferida, né? E aí ela falou, nossa, que interessante. Nossa, aí eu É falei, bem. que interessante. Mas a gente faz muito isso sem ter É. consciência, né? E E as sem pessoas, por isso que a gente precisa falar mais sobre isso. Porque eu não sim, conhecia, né? exato, Você é muito. porque ajuda muito o outro, né? Por isso que eu trouxe
tema, porque, assim, é uma das coisas que a gente, que nem você falou, a gente já nasceu querendo, pelo nosso conceito, né, de família, já, não, você tem que ajudar o amiguinho, tem que, né, ajudar o primo, o irmão, né, já começa por aí. E isso já vem lá de berço querer ajudar. Mas aí, se a gente pega, comenta alguma coisa, né, do outro, da história do outro, que nem você falou, e guarda aquilo, aí dá mal-estar. Né? O Ítalo falou aqui, devemos ouvir nossos mentores sempre, chama-se também intuição. Exatamente, né? E quando a gente tem conhecimento, daí eles podem pegar e também, né, soprar ali alguma informaçãozinha, dar alguma Sim. intuição que vai trazer ali, opa, nossa, fiz errado. Nossa, fiz certo. Ah, ou então, né, falei uma palavra que, nossa, não, o teu lugar é aqui, o meu é aqui. Bom, enfim, intuição é uma coisa de doido, né? Ali, de verdade, eu fui melhorando mesmo e não tinha Foi com ela que. mesmo. Foi Eu com acho que ela eu que eu fui. fiz esse exercício. Foi ela que é a Ah, é pessoa que eu tô falando ela? aqui. Ah, eu Ela é uma das. confesso. E é bem interessante. E assim, quando lá no curso, quando a Eunice colocou vítima, salvador É e, algoz. e algoz, e eu fiquei no papel do salvador, que é logo quem, né? Logo quem quer ajudar todo mundo. Aí, assim, é uns tabefes na cara que a gente vai tomando e vai aprendendo. E aí eu comecei a perceber essa posição, né? De olhar para as minhas questões aqui, onde que eu estava me sobrecarregando, ajudando demais o outro, né? E querendo. Aí, na live da semana passada, eu achei interessante, porque como as coisas vão juntando. Eu falei com a Luciana Feitosa que ela é numeróloga, né, pitagórica. E no meu nome, tem tanto nove, ele repete o nove duas vezes, no Roseli, no Rodrigues e no Criado, duas vezes. Aí ela só falou assim: é você que é querer ajudar todo mundo, você já veio no mundo com essa energia do nove. Tá explicado também, Mas além da família, além dessa questão energética, né, dos números, além da egrégora familiar, tudo. Gente, tem isso. e aí Então a gente está eu fico, aí eu, para aprender. E é o é, desafio. eu falo assim, e aí, assim, como eu equilibro isso, É, né? Porque assim, é, ok, eu sou exatamente isso, mas dentro de tudo isso, como que eu faço para equilibrar, né, essa balança? Porque se eu for só Salvador, eu vou continuar exatamente nesse lugar e não vou sair nunca dele, né? Então, uhum, assim, eu também não posso deixar olhar para isso e fingir que isso não existe. Eu também sou isso, né? Então, se eu também sou isso, como que eu faço para equilibrar essas duas balanças para que eu possa encontrar um caminho do meio que possa fazer essas duas partes, né? Tanto eu não salvar, mas ajudar uhum. nesse lugar saudável, né? Não no Exato. lugar da salvadora, né? Porque a gente não salva ninguém, né? A verdade é essa. Não, A cada um é gente por tem si. essa pretensão, é muito Não. interessante, porque eu vou lembrando, né? Eu fico pensando, eu falo, gente, quantas vezes eu já escutei gente falar, não, mas ele vai mudar, né? Ah, porque ele vai mudar. Né? A gente, quando namora, acha que muda o outro. Ah, é porque ele vai mudar. E, na verdade, ele não vai mudar nada, porque ele tem o jeito dele, você tem o seu. Né? E ninguém vai salvar ninguém. Cada É um vai difícil. ficar no seu lugar, exatamente como é. Então, assim, esse lugar da salvadora também é um lugar que eu já ocupei bastante também. E, e vou te falar, viu, Roseli? Eu tenho, assim, eu tenho que sempre estar atenta, porque não quando eu estou trabalhando, porque quando eu estou trabalhando, eu me coloco muito nesse lugar e está tudo certo para mim. Mas as relações com as pessoas mais próximas é esse lugar de estar tá sempre visitando e falar, peraí, Uhum. aqui eu Dúvida. acho que eu dei uma escorregada, entendeu? Aqui eu Já entrei sempre num peguei assim lugar também.
entrei num lugar que não era meu. Eu tenho eu tenho muita história, sabe? Eu tenho uma amiga também que eu gosto muito dela, a gente é muito amiga. E aí, ela estava passando por umas situações e eu comecei a conversar bastante com ela. E chegou um dia que eu pensei, falei, peraí, o dia que ela, o que me deu um start? O dia que ela falou assim pra mim, que ela chegou com uma outra pessoa e falou assim, é porque a Andréia tá cuidando de mim. Eu falei, oi? Eu tô cuidando de quem? Falei, não, amiga, eu vou devolver você para sua mãe, porque eu tô aqui só no lugar de amiga. Se você acha que eu vou te salvar, eu não te salvo, você não é minha filha e eu não sou sua mãe. Eu vou devolver você para sua mãe. Naquele dia, eu falei, gente, peraí, não. E, e ela insistiu nessa história, né? Não é que eu falei, eu expliquei para ela, né? Eu falei, olha, Deu uma não, falhada aqui pra mim. falei, Pra mim tá falhando a tua imagem. Não sei se pra todo mundo tá assim. eu Agora tô voltou, chegando. mas eu Voltou? não Acho escutei. que deve ser a Wi-Fi que deve ter dado uma instabilidade. Às vezes uma oscilada. É o finalzinho só que eu não escutei. Não, aí eu falei que ela continuou falando isso. Mesmo eu tendo explicado para ela, ela continuou falando isso. A ponto dela falar para mim assim, olha, porque assim, se eu morrer, você vai fazer. Eu falei, se você morrer, você tem família, quem vai resolver isso é a sua família. É. Não sou eu. Eu É, tinha uma cliente, né? Deixa eu falar meus causos também. É interessante porque, assim, quando a gente vai mudando, as pessoas também vão tendo um outro olhar também pra gente. E sim, eu entrava nesse lugar de salvadora com essa minha cliente, né? Querendo ajudar, tudo. Havia também uma certa troca, mas, assim, muito pouca da parte dela. E aí eu entrei, eu comecei a puxar a rédea. Então, assim, colocar um limite, não, eu vou só até aqui. Aí o que que aconteceu? Ela não gostou do limite que eu dei. E ficou muito nítido que ela não gostou. Aí o que que acontece? Tem um rompimento, né? Porque a pessoa, nossa, imagina, é, quantos anos com ela de cliente? Eu acho que bem uns 10. Aí, de um momento para o outro, gradualmente, eu fui segurando a rédea, mudando a minha visão, meu jeito de lidar com ela não gostou. Aí, o que que acontece? Se afasta, né? Gente, tá tudo certo, é outro momento dela e meu, e tá tudo bem. Então, são coisas que também a gente que pode acontecer com a gente, né? Porque quando a gente começa a dar demais para um amigo, né? Eu achei muito interessante. Imagina aí você com uma relação de amizade. Imagina que cada vez que você faz alguma coisa para uma pessoa, você dá alguma coisa para ela, um bolo. Imagina ela que você dá uma mochila para ela. Aí você faz alguma outra coisa, você ajuda ela em outra situação, aí você dá uma bolsa para ela. Você vai dando coisas. Então, assim, é como se ela pegasse materialmente aquilo, uma bolsa, algo que você foi dando e vai catando nos braços aquilo. Chega uma hora que ela não sustenta aquele monte de coisa que você está dando. Então, o que que acontece? Ela vai pegar e sair pelo lado negativo, ela vai brigar com vocês, conjurar, chamar de filha da mãe para baixo, acabar com a relação e sair. Então, eu achei isso fantástico, porque sim, isso acontece, né? sim. E por isso, quando a gente, para manter essa ordem do dar e receber, nas relações, se uma pessoa faz para a gente alguma coisa, a gente também faz alguma coisa para outra pessoa, né? É, Para manter uma certa ordem.
porque senão chega numa hora que tem desequilíbrios e que isso vai interferir na relação. E o interessante que você está dizendo, que é essa né, uma das ordens da ajuda, é exatamente isso, né? É quando a gente se coloca no lugar de adulto perante as pessoas, porque ela te procura como o quê? Como uma criança buscando o pai. Isso. Enquanto você continua nessa relação e mantendo essa relação e suprindo esse vazio dessa criança que ela está buscando, que também tem a ver com o que é seu, né? Uhum. E a gente consegue manter a relação porque a gente está falando do mesmo lugar e da mesma sintonia, né? Mas quando você dá um passo atrás e começa a entender que o seu lugar ali é um lugar de adulto e deixa essa criança, né, com os pais que são dela, aí você vai para esse lugar, aí a criança fica rebelde, né? Porque ela fala, chatinha, você não tá mais aqui do meu ladinho, né? Mas é nesse lugar. Então, isso é muito legal. Isso traz essa consciência para a gente hoje, né? De a gente começar a perceber um pouco mais rápido. Não que a gente não entre nesse lugar, mas a gente consegue ter um pouco mais de consciência, um pouco mais rápido, né? Então, você fala que nem essa minha amiga. Quando ela começou, eu falei, peraí, mas tem alguma coisa errada aí, não tá dando certo isso. Mas, e aí eu entro também no outro lugar, que é da criança, né? Nossa criança interior. Né? O quanto a gente entra nesse lugar de ajudar as pessoas, querendo suprir uma carência, uma ferida que é nossa, da nossa própria criança. Né? Então, eu quero ser vista, eu quero ser vista, eu quero ser reconhecida, eu quero ser aceita, eu quero ter atenção. Então, se eu quero, se tem uma ferida, e eu vou te falar que eu tratei muito e ainda continuo tratando, da minha filha. Eu tinha uma ferida da rejeição e da exclusão, que era uma coisa de louco. E eu não tinha consciência disso. Então, muitas das vezes eu ajudei as pessoas para ter reconhecimento, para que elas pudessem me ver também, entendeu? Para que eu pudesse ter atenção. E aí eu não dizia não, eu só dizia sim. Então, esse lugar dessa minha criança que fervia aqui dentro, de não ser excluída e de não ser rejeitada, então você vai ajudando, vai fazendo, vai se lascando para poder continuar nesse lugar da pessoa olhar para você e falar, ai, como ela é legal, olha como ela é gente boa, mas ela é tão prestativa, olha como ela faz pela gente, mas deixa de fazer para você ver só, se o bicho não pega, né? Mas Vira, tá tudo bem também. ela é ruim, ela é o cão chupando manga, ela não fala nada, ela só fala não. Não adianta nem né? Eu tinha muito isso. E aí, conforme você vai trabalhando, né, no nosso caso, a gente vai trabalhando tanto, olhando para essas questões, entendendo, cuidando dessa criança, né, cuidando dessas feridas dessas crianças aí que estão aqui internas dentro da gente, tudo vai ficando mais claro. Né? Para mim, pelo menos, faz muita diferença. Eu vivo fazendo, enfim, vários trabalhos aí de criança interior, porque sempre tem uma historinha aí, para quando você tira é a cebolinha, né? Você vai descascando, descascando, aí você fala assim, mas agora eu já olhei isso, aí quando você vê, você fala, nossa, eu tô aqui ainda, meu Deus do céu, né? Quero ajudar você, quero fazer, quero isso, quero aquilo, mas quando você olha, você fala, mas peraí, eu quero o quê? Eu quero ser reconhecido, eu quero ser visto, né? Eu quero atenção, eu quero reconhecimento, o que eu estou buscando através dessa ajuda. Então, para mim, é uma lição que a gente vai revivendo todos os momentos, todos os dias, né? Para olhar para essa criança aí que está gritando e que, às vezes, a gente fala assim, tenho 5 anos, né? Não tem consciência, as pessoas não falam disso também. Criança interior, eu já vi gente falar assim para mim, criança interior, eu não quero saber de criança interior, eu quero saber de criança interior, só que assim, nós somos exatamente o que nós somos quando é criança. A diferença é que a gente só cresceu. A dor tá ali, né? Tudo que foi tá ali, e quando a gente não olha, aquilo tá, eu falo pro meu filho até, né? É uma panela de pressão. Ela tá ali, fechadinha, tampadinha, bonitinha. A hora que ela explode, aí você fala, nossa, que é isso? Que vulcão que é esse que tá dentro de mim?
Mas, na E verdade, tem uma força grande, a criança interior tem uma força grande quando ela quer muito, alguma coisa, né? muito, muito. É, o Ítalo, energias se tornaram conflitantes, ali de muitos aprendizados. O Ítalo, não, o não nem sempre é negativo, é muito positivo. É Sim. isso aí. É, É isso. é. É engraçado, assim, a gente se pega lembrando de algumas situações nessa questão do dar e receber, da ajuda. É engraçado. Há muito tempo atrás, quando eu ia para balada, há muito tempo atrás, tinha uma amiga minha que tinha um cara dando em cima dela e ela não estava querendo, né, ele. Eu peguei, mas assim, ela não me pediu ajuda. Eu peguei, eu vi a situação, ela tentando ali sair do cara tal, porque tava uma coisa meia, né, um dando em cima que não é que nem hoje, assim, sabe? Falar não é não. O Sim. cara tava insistindo. E aí ela tava desconfortável, eu peguei e falei, pô, sai fora, né? Você não tá vendo que ela não tá querendo? Aí tá bom, né? Eu acho que ele deu um tempo e daqui a pouco ele voltou e eu fui fazer outra coisa, fui dançar quando eu vejo os dois se beijando. Aí eu, ah, aí, eu pego, eu fico de chata, eu me coloco na frente, ela nem me pediu nem nada. E ainda você fica com a filha da mãe, tá querendo? Aí eu saí de chata. Então, assim, É. aí eu percebi que eu ficava várias vezes nesse lugar. Várias vezes de ir para defender para defender a pessoa, porque eu estava vendo que era uma situação desagradável, chata, tudo, e eu me botava na frente. Aí hoje, eu tô assim, você quer? É sua escolha. É, por mais difícil que seja, às vezes, tem, lógico, tem algumas situações que Que não a tem como, gente né? acaba, a gente acaba até se metendo, enfim, né, de agressão, algumas coisas Sim, assim. aí é Você não vai ver uma pessoa batendo ali, é, quase matando a outra, né? E você vai falar, ui, ela não me pediu ajuda, então de uma é, agressão, eu acho que de algo é até sexual uma ali, questão, né? uma Aí é questão humana, né? outra história, É outra né? Mas história. tirando isso, Mas tem situações que eu tenho que aprender muito com isso, porque é, então, né, tem uma outra questão de uma pessoa que eu tô vendo que a situação dela não é muito legal, que não é bom, mas ela entende que não é muito bom, mas ela finge que tá tudo bem. E aí, quando você vai observando isso, eu fico olhando, fico pensando, respira, dá um passo atrás e tá tudo certo. Né? E aí uma outra pessoa falou para mim, você tá vendo isso? Eu falei, então, eu já conversei com a pessoa já me falou isso e tá tudo certo para mim. Né? Então, assim, respeitar. E aí, quando eu falo tá tudo certo, eu tenho uma amiga que falou assim, nossa, aqui você tá chato esse negócio de tá tudo certo. Eu falei, mas tá tudo certo mesmo. Tá tudo certo que você escolha isso para sua vida, diferente do que eu acho que seria bom, entendeu? Tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí ela falou, nossa, mas é muito chato esse tá tudo certo seu. Eu falei, mas tá tudo certo. É algo que eu aprendi. Tá tudo certo. Tá tudo é porque a gente certo. tem que respeitar essas circunstâncias, né? E não querer interferir, principalmente se a pessoa não pediu ajuda. Sim. Aí, Respeitar as circunstâncias. Até com doença, até com vício, né? Até você olhando para a pessoa e dizendo assim, meu Deus, ele está vivendo dessa forma. E aí, não é fácil, porque e vai ter muita gente para te julgar. Vai ter uhum, muita gente para te julgar, muita gente para falar assim, nossa, você não está ajudando o fulano, nossa, você não vai fazer isso pelo João, só que o fulano, ele está seguindo algo que é maior que nós, e a gente só pode interferir até um certo momento. A partir daquele momento, não tem muito o que fazer, não tem muito o que a gente fazer, mas é muito complicado mesmo para que
as pessoas entendam, se a gente vem desse lugar, que todo mundo tem que se ajudar, a gente não pode deixar ninguém para trás, tem que todo mundo dar a mão, se está todo mundo afundando, vamos afundar todo mundo junto, que aí nós somos bonzinhos, né? Mas se um falar assim, não, eu não quero afundar junto com vocês, não, vocês vão juntos, vocês podem ir, mas eu quero ficar aqui. Aí você é taxado como ovelha negra, ai, nossa, você não está pertencendo, você não quer pertencer ao nosso sistema, né? Todo mundo se afoga, por que você quer continuar aqui? Né? Não, eu não quero me Porque todo afogar. mundo faz, por que você não vai fazer? Aí Só que aí eu dou uma bem resposta igual a minha mãe, você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo, né? Então, aí só eu que não posso. existe todo um, que é isso a gente respeitar as circunstâncias. Existe algo muito maior do que a gente, né? E eu vivo isso. Então, assim, eu sei disso. Você olhar para a pessoa e olhar e falar, poxa vida, ela sabe que aquilo não é bom para ela, ela não pode mais aquilo, ela não pode viver dessa forma, mas ela escolhe fazer dessa forma. E aí, todas as vezes que eu olho, e às vezes as pessoas falam, nossa, mas você fala desse jeito? Eu falo desse jeito porque é algo que eu tenho trazido para minha vida. Eu não posso mudar a história do outro, mas eu posso ajudar se ele quiser. E aí, Sim. se isso é maior que ele, é maior que eu, é muito maior que eu tenho que só respeitar. Respeitar e respeitar, dizer esse sim que não é fácil, esse sim que você tem que olhar e dizer, puxa vida, podia ser diferente, poderia ser diferente, mas não é. Não é porque ele não está no momento, não é porque ele não quer, não é porque ele não tem consciência. Às vezes até tem consciência, mas ainda escolhe seguir esse caminho, tá tudo certo. E eu acho interessante, assim, porque essas escolhas também fazem parte do crescimento da pessoa. Se a gente pega e tira isso deles, eles acabam virando aí muletas, que nem o Ítalo falou, né? Sempre dependendo do outro, sempre nas costas dos outros. E se a gente também se coloca nessa posição de querer ajudar, de estar sempre ali disponível, a gente acaba também, além de prejudicar a gente, tira a dignidade do outro de crescer. Sim. Aí que tá. Então tem isso. É. A Marcela é tua prima? É minha prima. Ai, Marcela, ela falou tanto de você do curso que te conheço tanto. A Marcela, foi difícil aceitar e respeitar o outro e dizer que tá tudo certo hoje. E eu consigo dizer, aí, essa super prima do lado, minha filha, aproveita os ensinamentos dela. A gente Ítalo, não podemos nos colocar como muletas, devemos ensinar a pescar e mandar seguir em frente, para que façam, cumpram as suas responsabilidades. É isso aí. Bem-vindo quem entrou. é bem isso mesmo. Mas assim, é o que eu falo sempre, né? A gente, enquanto a gente não consegue olhar para a nossa criança, a gente não consegue ter essa consciência. Porque infelizmente, você gostando ou não, querendo ou não, quem toma a frente é essa criança. E essa dor, né? Essa dor, essa ferida. Então, quando você vê, você já está naquele lugar de falar, e agora? Estou aqui, né? Fiz, e agora? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Vamos lá. Fiz hoje, errado? Não existe certo e errado, porque cada um vive o que acha melhor. Não existe certo e errado, não existe verdade absoluta. Né? Cada um vive exatamente aquilo que sabe, aquilo que vê, aquilo que sente. Então, eu tenho isso hoje muito comigo, que assim, a minha verdade hoje é essa. Mas isso não quer dizer que seja a verdade do outro. Mas se a gente pode trazer para o outro um olhar diferente daquilo que ele não consegue ver ainda, já faz muita diferença para a própria vida, né? Então, eu tenho isso hoje muito comigo e eu falo assim, gente, não existe verdade absoluta, mas existe algo que a gente pode olhar de uma forma totalmente diferente, de um outro lugar, que vai trazer luz para uma situação ou para a sua vida de uma forma que a gente não consegue ver a olho nu, né? Então, a constelação, para mim,
ela traz muito esse lugar da gente conseguir se olhar. E uma coisa que eu até cheguei a falar com a Lídia, que está aqui, falei, Lídia, a gente começa a olhar para as pessoas sem tanto julgamento. Então, quando alguém vem me contar uma história, por pior que seja, e aí você acaba até sendo chato, porque às vezes a pessoa vem contando aquela história, aquela emoção, e eu já estou pensando assim, nossa, mas então, mãe, o pai, nossa, mãe, o pai fez tudo isso. E aí a pessoa começa falar, e fala assim, então, mas ele só deu o que ele sabia, ele não tinha condições de fazer diferente. Ela fala, uma merda você, com esse negócio. Ela fala, que coisa. Eu falo, mas é verdade, porque ele só deu o que ele sabia. Você viveu exatamente aquilo que precisava para você ser a pessoa que você é hoje, com toda dor, com toda tristeza. E eu vou falar aqui, Roseli, eu sofri uma situação de abuso quando eu era mais nova, e aí, assim, a sorte que não teve nada muito abuso, porque existem vários tipos de abuso, e no caso a pessoa me forçou, né? Me segurou, assim. E aí, para mim, aquilo passou, morreu, eu não tinha esquecido, tal. Quando eu cheguei numa constelação, aquilo veio assim, ó, uau, para mim. Como um filme, é como se tivesse acontecido naquele momento. Né? A pessoa saiu correndo porque alguém tentou segurar ela, e aquela coisa, e eu fiquei olhando aquilo e falando, meu Deus, eu vivi isso. Nossa, eu não lembrava disso. Mas o quanto isso trouxe para a minha vida e para as minhas relações um lugar de achar que é assim que tem que ser. E aí, quantas pessoas fazem isso porque elas não conseguem falar, verbalizar isso, nem têm consciência, porque eu também não tinha, que Uhum. aquilo é um trauma que você tem dentro da sua vida e que você vai para esse lugar de ajudar, achando que você está ajudando aquela pessoa que você viveu lá atrás, sem ter a menor consciência. Mas é verdade. E Total. quando eu descobri isso, para mim foi libertador, porque eu comecei a tratar isso, essa memória que ficou guardada por anos, mas anos mesmo, sei lá. Eu tinha já 30 e poucos anos quando eu fui conhecer constelação. Hoje eu tenho 49. Então, sei lá, eu tinha 34, 38 anos, mais ou menos, 37. Então, para você ver, isso aconteceu, acho que eu tinha 8, 9 anos. Então, assim, para você ver o tanto de tempo E que isso aconteceu e que isso ficou precisou. guardado ali dentro. Mas o quanto eu E tudo, trouxe isso para as e minhas relações. tudo e tudo fica ali registrado no nosso campo, não só na nossa mente, que está lembrando, está recordando, mas isso, a mente, esse processo vai para o subconsciente e chega numa hora que ele precisa voltar. E voltar para poder ressignificar aquilo. Então, Sim, olha que importante passar não é por para isso. você ficar olhando para trás, porque aí Não. vai o sim que a gente diz da constelação, não é você ficar olhando naquilo que foi, aquela dor, aquela tristeza, tudo que você viveu, mas é você olhar para lá e dizer assim, sim, foi isso mesmo, aconteceu isso comigo, e tá tudo certo que aconteceu isso comigo, porque hoje eu posso mudar a minha história, hoje eu posso fazer diferente, hoje eu posso olhar para tudo isso e escolher se eu quero continuar olhando para trás e ficar falando, então, olha, aconteceu isso na minha vida. Ó, então, isso aconteceu isso na minha vida. Ó, então. Ou eu olho para frente e falo, tá, aconteceu isso na minha vida. Me doeu, me dói. Eu consigo Uhum. lembrar disso com muita dor ainda. A gente está sendo honesto com a gente. Aí sim a gente consegue ajudar o outro. Porque a Exato. gente está sendo honesto, está conseguindo trazer para as pessoas exatamente a verdade de quem eu sou. Não, não aquela coisa de eu vou te ajudar porque eu preciso trazer para você esse lugar de ajuda, mas eu não consigo me ajudar. Então, para mim, É, isso me fez muita diferença, sabe? faz Muita diferença mesmo. muita. E aí que a gente vai compreendendo quantas feridas todos nós temos, quantas coisas que a gente precisa olhar, tomar consciência, né, de que se a gente não consegue ajudar o outro, a gente primeiro tem que olhar para e ajudar a gente. Não é Sim, ser egoísta. Isso não é egoísmo, mas é autocuidado. Então, nessa coisa desenfreada de querer ajudar o outro, a gente sai desse processo do autocuidado, né? sim, Aí a Cleide fala assim: você disse tudo, Rô, não podemos tirar a oportunidade do outro de crescer.
É isso aí. E outra coisa que eu queria trazer também, porque a gente, quando vai ajudar o outro, a gente entra numa expectativa lá da criança, né? Sim. Então, de querer se colocar numa posição de que, nossa, ai, elas me acham boazinha, porque eu ajudo, tal. E, né, isso que você falou. Outra coisa também, se a gente não consegue ter o reconhecimento, porque assim, o ego tá aí dominando. Ai, ninguém nem falou obrigado. Putz, eu fiz um monte de coisa. Nossa, voltei cansada, estressada, arrebentada, ninguém falou nem obrigado, A boazinha. né? Então, quando, nessa ponto das ordens da ajuda, que isso está dentro também de leis universais que o Bert Helling trouxe, que ele que, né, falou daí da constelação familiar, ele que organizou as constelações familiares. Então, nisso que a gente também pega e faz aquilo, né, faz aí, logicamente, quando alguém pede, a gente faz alguma coisa para a pessoa, a gente não espera reconhecimento. A gente, É se a mentira isso. pessoa falar obrigado, né, tá tudo certo. Mas aí que tá, né? É um outro ponto. O É, Ítalo falou aqui, mas isso, né? falou tudo. Primeiro, cuidar de si, só estando bem poderá saber como cuidar do próximo. É isso. É, mas isso tem a ver com a criança. A gente está falando exatamente da mesma coisa, porque eu quero que atenção, eu quero afeição, eu quero aceitação, eu quero reconhecimento. O que, que eu quero? Né? Dentro do que eu quero, eu vou esperar das pessoas. E aí eu lembro muito que a Eunice sempre falava, ela sempre fala isso e é verdade, né? A gente não é honesto o suficiente para entender que a gente ainda não está nesse lugar de fazer pelo outro sem esperar nada. Em algum nível aqui dentro de você, tem uma partezinha sua que fala assim, poxa vida, caramba, fiz tanta coisa, a pessoa ali, nossa senhora. Sim. Ah, também, né, eu fiz mesmo, ah, tá bom. Ah, tá bom, eu fiz. Ah, é o importante que eu fiz, né? Ah, é o importante que ficou legal. E que, na verdade, tem essa partezinha que a gente fala assim, caramba, fiquei de novo para trás. Não fui visto de novo, né? É Não. isso. Nossa, ninguém reconheceu o que eu fiz. Caramba, não teve ninguém para falar um oi, aí, obrigado, que legal, né? Valeu, né? Valeu por ter ajudado, por ter contribuído. É, Então, eu acho que entra numa outra esfera também, quando a gente olha para tudo isso. Então, se a gente quer lá, fazer para o outro, fazer, esperar um reconhecimento, não ser reconhecido, ficar frustrado, ficar aí com a criança magoada. Né? Então, quando a gente vai trazendo esses conceitos, né? Por isso que eu falei hoje, você começa a ajudar, você ajuda ou atrapalha. E depois dessa live, você vai ter muita mais consciência na hora de ajudar. Na hora de sim, que você vai ter essa relação com o outro, que posição que você vai ficar, é, né? é, Então, assim, vai percebendo, vai aí trazendo tudo isso, esse contexto que eu e aqui, a Andrea, conversamos hoje, para a sua vida. Porque é muito importante. A gente não pode mais deixar fazer com que, logicamente, o nosso sistema, porque isso está dentro do nosso sistema familiar também, a posição que a gente escolhe ficar. Faz parte, porque a gente quer pertencer. sim, Então, você hoje, mesmo pertencendo, você pode fazer diferente. Você pode escolher um outro lugar, estar num outro lugar, contribuindo também com as pessoas, só que de uma outra situação. Então, isso ainda dá muito pano para manga, dá uma outra live, né, André? Muita é isso coisa para aí. falar. Então, a gente, né, eu agradeço muito você, André. A gente já está aí chegando uma hora de live nesse bate-papo sensacional, Que muito legal, gostoso, muito leve. muito E bom. te agradeço imensamente, minha amiga, por mais uma live aqui Imagina, comigo. Foi eu que fantástico. agradeço também. Tamo junto, aprendendo junto. E é isso aí. Vamos embora. Vamos embora que
a gente está aprendendo muito, muito mesmo. Eu É, falo, e eu, isso que você falou, assim, para mim faz muito sentido, porque para quem escutar essa live, mesmo que nunca tenha ouvido falar nada do que a gente falou aqui, vai acender uma luzinha e vai falar, tenho certeza que ela escuta e fala, eu acho que eu faço isso, hein? Nossa, eu acho que tem um. Nossa, meu Deus, será que eu sou assim também? Nada é por acaso, né? A gente não está aqui por acaso, as pessoas que estão aqui não estão por acaso, as pessoas que vão escutar também não vai ser por acaso, e chega quem tem que chegar e quem está pronto também, né? Então, eu também só tenho a agradecer a você pelo convite, para a gente fazer esse bate-papo, porque as pessoas não têm esse lugar de escutar, né? Tem algumas coisas que é muito engraçado. Para mim, pareceu uma coisa que muita gente conhecia, mas muita gente não sabe. Nunca ouviu falar, nem de constelação, nem de nada, nada disso, né? Então eu fui pensando, nossa, que doido, né? A gente acha que a gente está envolvido nesse movimento, a gente acha que todo mundo está junto, né? Mas só que não, só que não. exato. E é um prazer. Assim como você foi da primeira turma, né, do curso de constelação da Unisc, eu fui da quinta, eu tô um pouquinho atrás só, mas eu tô aí. Não, a gente está junto porque a gente aprende o tempo inteiro. Cada um está num momento, Exato. quanto você sabe o quanto eu tive que me trabalhar para poder estar aqui hoje conversando e falando tranquilamente como eu estou hoje, Sei. né? Então, assim, quando você falou, vamos fazer live, ou vamos fazer gravação, eu tô assim, vamos fazer. Só que, assim, para quem me olha hoje, pensa que, ela sempre foi assim. Não, eu não fui assim. Eu tive que olhar muitas questões na minha vida, eu já chorei muito e já tive que me reconhecer demais, assim, muitas questões. Então, assim, para mim, hoje, é um lugar que eu sempre almejei, mas eu não conseguia. Jamais estaria falando aqui para pessoas, jamais estaria fazendo live, jamais estaria me expondo e falando exatamente. Não porque eu tinha vergonha, porque chegava nos grupos, eu falo mesmo, eu quero falar, eu quero resolver meu problema. Então, quem quiser, que escute, entendeu? Mas falar aqui, olhando, sabendo que tem pessoas que vão escutar isso e outras pessoas, para mim isso é uma dificuldade muito grande. E eu faço questão de falar isso, porque senão as pessoas acham que tudo é fácil. Não, não é fácil. Mas requer a gente olhar para a gente, respeitar quem nós somos e escolher o que você quer para a sua vida. Eu escolhi que eu quero fazer diferente. Então, eu estou aqui por esse motivo. Então, gratidão. Obrigada, Andréia. E assim, eu participei, né, aí 1 ano e meio da vida da Andréia e todo mês junto, e eu vi também essa mudança, que foi fenomenal, né? É assim como ela também viu as minhas Sim, mudanças, que sim. foram também profundas. O jeito que eu faço live hoje é muito diferente da Roseli de 2 anos atrás. Porque também tinha medo, também tinha insegurança, logicamente que a gente não deixa de ter, mas vai lá e mete as caras. Mas hoje eu tô muito diferente também. E tudo isso também tem aí dedo da Eunice, dedo da Andréia, o meu próprio, porque sem a minha Sim, permissão não faço nada. jamais Não é? acontece. É É bem verdade. isso. Então, É. sem a nossa permissão, se você aí está se sentindo em algum nível desconfortável, é a sua permissão que vai fazer você andar ou não. A Sim. mesma coisa é aqui, né? Que eu trouxe o contexto das ordens da ajuda, né? Se você está se sentindo desconfortável ajudando pessoas, olhe para você. Olhe para essa situação e comece a fazer diferente a partir do ponto do conhecimento. É E é isso aí. isso. Então, eu desejo que essa live, né, possa ter contribuído aí com a tua ajuda, com a tua vida. Eu e a Andréia agradecemos imensamente por vocês estarem aqui. Gratidão a cada um que, né, participou aqui com a gente na live ao vivo, né, a quem assistir depois também. Agradeço imensamente, Andréia. Obrigada. Beijo grande no coração de todo mundo. Boa noite e bom descanso. Boa Maravilhosa noite. também, Alessandra. Beijo, Lid. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. A live Tchau, está tchau. gravada, tá? No meu Tá bom. canal. Qualquer coisa é só compartilhar também. Eu vou passar o link para a Andréia. Eu vou jogar no YouTube também para facilitar, tá?
Para a Tá. gente poder compartilhar aí esse conhecimento que a gente trouxe aí hoje. Beleza, Beijo beleza. no coração. Combinado. Beijo. Tchau. Tchau.